Bastidores da Hipnose. Eu sou o professor hipnólogo Marcelo Galante e no programa de hoje vamos abordar um tema muito interessante. Nós vamos falar com o professor João Ferreira. Ele é professor que desenvolveu o projeto Hipnos Educa. Para a gente ter uma noção mais ou menos do seu currículo, eu tenho anotado aqui, ele é cientista político, bacharel em filosofia, pós-graduado em neuropsicopedagogia. Ele trabalha há 6 anos lá em Santo André, no Colégio Central Casa Branca. Ele tem sido reconhecido por sua seriedade no trabalho e na humanização das suas aulas em relação aos seus alunos. Formado em PNL e hipnose pelo Instituto Hipnos Training, é criador do projeto Hipnos Educa, que vem aplicando no colégio aonde trabalha. João, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído, falando sobre hipnose, um bate-papo para tirar as dúvidas desse fantástico projeto que você vem desenvolvendo para os seus alunos. Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão acompanhando o nosso bate-papo. E obrigado pelo convite. Então vamos lá, vamos começar. Durante a semana eu recebi uma série de perguntas, voltados aí à área de educação. Eu tenho certeza que você está super preparado para que a gente possa dar continuidade e a fundo. Vamos lá? Posso começar? Por favor. Vamos lá. A primeira pergunta vem da Rafaela, lá de Idaiatuba, eu acho que é isso. João, você trabalha de forma individual ou coletiva? E como que é aplicado esse projeto nas escolas? Bom, obrigado, Rafaela, pela pergunta. O Hipnos Educa, ele se propõe a trabalhar tanto de forma individual quanto coletiva. Como que a gente aplica isso nas escolas? Na verdade, eu comecei aplicando no Colégio Central Casa Branca, aqui em Santo André, porque foi a escola que abriu as portas, mais uma vez, para que a gente desse início a um experimento. O Hipnos Educa, ele procura trabalhar de uma forma coletiva, porém tratando individualmente cada um dos seus participantes. Perfeito, perfeito. E assim, teve algum tipo de, de dificuldade para implantar esse sistema lá na escola? Como que surgiu o processo, né? Como que veio a ideia e você decidiu aplicar? Teve algum tipo de dificuldade para aplicar isso? Porque é um sistema novo, né? Sim. Na verdade, Marcelo, quando a gente fala em hipnose, sempre surge aquele ar misterioso do que é, como vai ser aplicado. E a dificuldade maior que eu vejo no projeto é exatamente de você fugir um pouco do currículo que o ensino aqui no Brasil já está acostumado. Vamos colocar isso de uma forma exemplar. Quando você fala de hipnose ligada à educação, as pessoas imaginam logo que você vai colocar ela num transe tão profundo que ela é capaz de fazer toda a prova de qualquer matéria, de qualquer disciplina escolar que seja, sem a necessidade de você procurar um livro que te auxilie. E, na verdade, o Hipnos Educa, ele se propõe a aumentar a autoestima dos seus alunos. De que forma? A gente tem um problema sério na educação brasileira de falta de confiança. Algumas disciplinas sofrem isso naturalmente. Matemática, língua portuguesa, as línguas estrangeiras, a matéria, a história sofre um pouco com isso, porque nós somos preparados, e isso é uma coisa muito séria, nós somos preparados a não acreditar ou achar dificuldade maior do que ela realmente existe. É isso que a gente se propõe
a aplicar para os alunos. Não há dificuldade quando o seu esforço é real. O que a gente faz é trabalhar a concentração, a autoestima. E como que vai surgir isso? Dentro de sala de aula, eu comecei a perceber que os alunos que tinham menos confiança tinham mais dificuldade para conseguir uma boa nota. E aí, como eu falei no início, se acentuam algumas matérias, matemática, língua portuguesa, e o aluno já vem de casa imaginando que ele vai tirar uma nota baixa. E é isso que a gente se propõe a quebrar. Então, seria uma verdadeira quebra de paradigma dentro desse processo, né? Porque o aluno não imaginava que tinha essa capacidade, todo esse potencial, e de repente, de uma hora para outra, ele começa a ter um rendimento melhor. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. A palavra paradigma, ela encaixa tanto na estrutura que a gente tem da educação, quanto no trato com a hipnose. A gente costuma ver a hipnose como algo que vai proporcionar um show, vai ter um entretenimento, e na verdade a hipnose não deve se propor a isso. Quando eu resolvi criar esse projeto, a minha maior preocupação era fazer com que os alunos conseguissem os resultados sem a necessidade de demonstrar isso. Claro que a gente tem a ideia de que essa confiança, essa estrutura que o Hipnos Educa se propõe, consiga se expandir, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. É o trabalho da autoconfiança. E eu tenho certeza que houve muito preparo, muita dedicação, muito empenho para começar esse projeto, né? Quanto tempo, mais ou menos, você se dedicou, dentro e fora da escola, a aceitação disso pelos alunos, pelos pais? Houve alguma barreira nisso, mesmo dentro disso que você mesmo já comentou, mas teve alguém que de repente falou assim, não, mas de jeito nenhum, meu filho não vai embarcar, digamos, nessa nova filosofia, esse novo sistema de ensino? Existe. O que a gente encontra de dificuldade é principalmente quando existe uma confusão de hipnose, desse trabalho feito com a hipnose, substituindo o professor. Isso nunca vai acontecer. E principalmente quando as pessoas interpretam que você vai trabalhar com o lado religioso. Eu acho que a hipnose, ela ainda é um tema muito desconhecido. É um tema que, quando você toca no assunto, as pessoas imaginam que, bom, se ele fizer com que eu durma, eu fico à mercê de tudo que ele queira fazer. E, na verdade, não é nada disso, né? Nem a gente vai propor que o aluno durma para que fique à mercê daquilo que a gente pense em realizar, e muito menos colocar para eles que eles não vão precisar estudar. Tá? Essa ferramenta tem que andar lado a lado com o esforço pessoal de cada um. Eu começo a trabalhar com esse lado da hipnose da PNL há mais ou menos 2 anos e meio atrás, e a cada dia você vai se aprimorando, você vai aprendendo. E o importante, Marcelo, é lembrar que, como eu trabalho com pessoas, sempre vai ser um trabalho inédito. Então, cada vez que a gente aplica a hipnose, nós estamos aprendendo individualmente. A experiência é sempre nova. Entendi. E existe algum tipo de acompanhamento pós-aula? Especificamente, como que é feito o sistema? Antes do início das aulas, no final tem relaxamento? Como que é feito
esse acompanhamento? Ok, vamos lá. De início, a gente se propõe a aplicar o Hipnos Educa sempre após as aulas. Então, nós não vamos atrapalhar a carga horária dos alunos, nós não vamos influenciar em disciplina dentro de sala de aula e a própria presença do aluno em sala de aula. Então, todo o processo começa com uma explicação daquilo que é o Hipnos Educa. Como a gente se propõe a trabalhar com alunos, é necessário que cada um tenha autorização prévia do seu responsável. Até agora não houve nenhum que não tenha aceito o Hipnos Educa. Né? Todas as pessoas que se propuseram a fazer tiveram a autorização dos pais. Evidentemente que a gente usa a seriedade com que você trata a educação como algo de credibilidade. Entendi. Okay? E o resultado em relação às notas, houve uma melhora? Dá para avaliar um percentual dentro disso? Como que houve essa evolução individual dos alunos, ou de repente até na própria turma? Uhum. Nós começamos a aplicar logo após as férias do meio do ano, as férias de julho, e eles já fizeram um bimestre inteiro de provas. No final desse bimestre, fizemos uma reunião com todos os participantes, e a média da melhora de notas desses alunos está entre 35% e 40%. Aí, pode ser que alguém diga, caramba, é um projeto milagroso. Não, não é. Essas notas que os alunos conseguiram, eles conseguiram com o próprio esforço deles. Eles só se conscientizaram de que quanto maior o esforço, melhor o resultado. O acompanhamento acontece em todos os momentos, porque você tem um contato diário com esses alunos. E o Hipnos Educa, uma das bases da aplicação desse projeto, é a gente usar a tecnologia como meio de comunicação. Então, é comum você receber mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail, pedindo alguma orientação naquele momento. Por que isso acontece? Por aquele motivo que eu falei para você, de que desde o início, todos os alunos são previamente preparados para não conseguir. É triste falar isso, para mim, que sou professor, mas o que a gente mais identifica em cada aluno é: hoje eu não vou conseguir porque essa matéria me incomoda muito, porque o professor não consegue atingir o meu conhecimento. E, veja, o primeiro passo do Hipnos Educa, e o próprio nome já está dizendo, é um bom relacionamento com os alunos que estão incluídos nele. Certo. Não adianta você não colocar para o aluno que ele é capaz, independente se a matéria, entre aspas, é difícil ou não. Não há dificuldade. Até porque, dentro da própria PNL, o que a gente sempre procura passar para os alunos, para as pessoas que têm interesse em aprender, é que o pensamento positivo é fundamental para conquistar qualquer resultado. Principalmente trabalhando ali do lado direito do cérebro, que é a criatividade, enfim. A gente passando isso, que é totalmente possível, se alguém já fez, consequentemente qualquer pessoa pode fazer, desde que haja uma dedicação. Exato. A PNL, essa programação, que muitas vezes eu chamo de reprogramação, né? Ela vai lidar com a autoestima individual, assim como a hipnose. A hipnose acaba sendo um complemento à PNL.
o lema do Hipnos Educa é você pode. Não interessa o que, você pode, basta querer. Então, você programa ou reprograma esse aluno para que ele confie muito mais nele do que em qualquer pessoa que possa chegar próxima a ele e dizer que a matéria que ele tem dificuldade é impossível de ser ultrapassada. A corrida pelo diploma, ela passa por essa confiança dos alunos. Entendi. E dentro de uma sala de aula, eu acredito aí que você deva ter em torno de uns 30, 40 alunos, ou mais ou menos, enfim. Mas dentro desse nicho de alunos, com certeza existem alunos visuais, auditivos e sinestésicos. Você utiliza algum tipo de recurso específico para poder atingir essa gama toda de alunos, para que eles consigam ter um rendimento melhor? Sim, sim. Sempre respeitando a individualidade. No colégio que eu trabalho, aqui em Santo André, o Colégio Central Casa Branca, já existe um número limite de alunos por sala de aula. Então, a gente trabalha com, no máximo, 30 alunos. Facilita muito o trabalho dos professores. E o visual é a parte mais importante do Hipnos Educa. Sabe aquela coisa de você confiar nas pessoas que olham nos seus olhos? Sei e muito aí bem você pode aprofundar o conhecimento. Exato. Você pode aprofundar o conhecimento. Você pode fazer com que aquele aluno, ele melhore a nota simplesmente pelo fato de confiar naquilo que você está falando. O aluno, ele precisa de confiança. O investimento que o professor pode dar para o aluno, além de passar toda a sua matéria, toda a sua disciplina, é a confiança. Infelizmente, o próprio aluno cria um obstáculo quando ele acha que aquele professor não vai ser muito legal para ele. E aí a gente quebra essa ideia. É individual, cada um faz a sua parte. Perfeito. E assim, eu sei que todo sonho, ele colocando-se uma meta, ele acontece. E uma pergunta que eu acho que me veio aqui muito importante é assim, até onde o Hipnos Educa pode chegar? Até onde o João, né, projeta esse sonho para poder atingir o maior número de escolas e pessoas? Enfim, eu acredito que você tenha isso em mente, não tem? Sim, evidente. O projeto Hipnos Educa é um projeto ilimitado. Qual a pretensão? Atingir o maior número possível de pessoas. A gente já começa a estudar o atendimento a outros colégios, sejam aqui no ABC, aqui em São Paulo, seja fora, porque partindo do princípio de que é um projeto experimental, totalmente novo, seria muito interessante que a gente pudesse expandir essa técnica, esse conhecimento, para que a pessoa aumente não só a sua capacidade de conseguir, mas a capacidade de sonhar também é muito importante. Até onde vai o Hipnos Educa? Não tem limite. Eu não vou dizer para você que eu pretendo chegar em algum lugar, porque eu não vou estabelecer meta. Certo. E em relação a, como que eu vou dizer assim, aos professores, porque quando você trouxe esse projeto, eu acredito que, como é uma novidade, alguns professores, de repente, ficaram naquela, mais ou menos no lip e o hard, eu sempre gosto de usar isso nos meus cursos, né? Será que isso vai dar certo? Será que isso funciona? Alguém ficou com o pé atrás, todo mundo apostou, dentro da estrutura do colégio. A aceitação, as pessoas compraram essa ideia, ou a partir de agora que está tendo um resultado aí, você falou um percentual aí de 30 e poucos por cento, não lembro agora,
houve-se essa aceitação? Como é que foi isso? Uma das facilidades que a gente tem para trabalhar, Marcelo, é que o colégio aqui em Santo André, o Colégio Casa Branca, ele inova. Por exemplo, antes da gente aplicar a hipnose, o Colégio Central Casa Branca é o único colégio no mundo que aplica a física quântica. Então, qualquer inovação que você apresente, tanto a direção quanto os alunos, pela própria política que vem sendo estabelecida pela escola há muito tempo, eles acolhem de forma muito prazerosa. Mesmo os professores, eles são, de acordo com a política da escola, preparados para trabalhar com todas as inovações. Então, é comum você ver dentro do Colégio Central Casa Branca um professor fazendo, por exemplo, um relaxamento antes da aula, conversando bastante com os alunos antes da aula. E, claro, sem perder a disciplina, porque é um colégio que estabelece a disciplina, o comportamento, mas dando espaço para que o aluno sinta prazer de estar ali dentro da escola. Tá? E, veja, a educação, ela melhora bastante quando o aluno faz isso com prazer. A escola não pode ser sinônimo de prisão, de algo que machuca, algo que preocupa. O prazer deve existir no momento em que o aluno acorda para ir para a escola. O prazer deve ser visto nos momentos em que os alunos não querem ir embora para casa. A gente tem alunos que ficam na escola o tempo que você permitir. Entendi. E eu dando uma olhada essa semana no seu Facebook, eu vi ali que teve uma, não sei se foi uma feira ou um evento específico de sábado, acho que no dia 10. Fala um pouquinho mais sobre o que foi realizado lá foi na escola, não foi? Foi no Colégio Central Casa Branca. Nós tivemos no último sábado a Feira Cultural. É um evento anual, lembra muito aquelas mais antigas feiras de ciências que todo colégio fazia. E só que a nossa época ali, que é uma hoje feira em dia quase não tem mais, né? Exato. E assim, a feira de ciências traz para você a possibilidade de demonstrar o aprendizado, o desempenho de cada aluno. A feira cultural não vai fugir disso. Só que você não precisa necessariamente trabalhar com um tema específico. Então, existe essa abertura. O que você citou aí, que as fotos estão lá no meu Facebook, é da Feira Cultural que teve sábado passado, e nós fizemos 2 salas integradas, uma com PNL e outra com a hipnose. Integradas porque você trabalha toda a parte de programação na primeira sala e traz a pessoa já praticamente disposta a conhecer a hipnose, a desmistificar a hipnose. O que sábado foi muito bacana da gente ver, além da aceitação dos familiares de cada aluno e dos visitantes que estavam lá conosco, o desenvolvimento das pessoas dentro da sala da hipnose. Elas, além da curiosidade, nós tivemos exemplos, porque, só para explicar a estrutura, tá? Nós montamos 2 salas com, no máximo, 8 pessoas para serem atendidas. Dentro da sala de hipnose, essas 8 pessoas que a gente foram hipnotizadas. Qual a seleção? Qual o critério para a seleção que nós usamos? A própria permissão de cada um. Então, os alunos
faziam o questionamento das pessoas, dos visitantes, e a última pergunta era: você aceita ser hipnotizado? Aquela pessoa que permitia, ela tinha a possibilidade de ser hipnotizada. E graças a Deus, a aceitação foi muito grande, foi muito bacana. Nós tivemos pessoas que não acreditavam, pessoas muito próximas que não acreditavam, e que quando entraram na sala e tiveram a possibilidade de conhecer a hipnose, tiveram um relaxamento profundo, ao comentar, sequer acreditavam que tinham relaxado tanto. O mais interessante é que a gente tinha sempre muita testemunha, né? Porque além dos participantes que não estavam hipnotizados, os próprios alunos falavam para as pessoas: você não lembra? Você foi hipnotizado. Você não lembra? Não, eu dormi. Sim, você foi hipnotizado. Então, o evento que houve no sábado de PNL e hipnose abriu portas para a hipnose, desmistificou a hipnose. Pessoas que de repente tinham vontade de serem hipnotizadas, por toda a propaganda que a gente vê aí na televisão, nos meios de comunicação, e quando conseguiram ser hipnotizadas, elas deram depoimentos de que nunca tinham conseguido relaxar dessa forma e que não sabiam o quanto a hipnose pode ser benéfica para a pessoa. Pessoas que entraram, sem fazer nenhuma apologia aqui a curandeirismo, hein? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas pessoas que entraram de repente muito tensas, saíram de lá totalmente relaxadas. Uma moça estava com dor nas costas e para ela, naquele momento, as costas não doía mais, mas perceba, nós não curamos ninguém. Simplesmente fizemos um relaxamento e aquela pessoa que estava com algum motivo incomodando e por isso refletia nas suas costas, nós demos um relaxamento tão grande que ela sai de lá tranquila e aí ela não lembra da dor nas costas. Perfeito, isso é muito importante a gente divulgar, até porque eu mesmo comprei essa bandeira, né? A gente não vê nenhum tipo de propósito, né, em ficar repassando essa palavra hipnose que é tão séria para brincadeiras, para shows, para entretenimento, porque ela é tão poderosa em ajudar as pessoas a eliminarem seus traumas, medos, fobias, inseguranças, sem aquela conotação de show, comer cebola, achando que é maçã, enfim, não tem propósito. Eu sempre falo isso nos meus cursos. Você está aprendendo essa técnica, ótimo, mas qual é o propósito? Por que você vai fazer? Porque colocar a pessoa em transe é muito fácil, é uma etapa muito tranquila. Até porque dentro daquilo que você mesmo falou, o que aconteceu ali com aquela profissional é que ela entrou naquele loop hipnótico. Então ela não acreditava, mas a partir do momento que a fisiologia começou a acontecer, ela aceitou a experiência, a imaginação começou a entrar em ação, automaticamente, né, a crença, não no sentido religioso, mas a crença no sentido de que aquilo ia acontecer com ela, realmente foi um fato. Então eu acho muito importante esse ponto que você tocou, porque a gente tem que procurar mesmo os profissionais sérios, os profissionais que se dedicam muito à evolução pessoal e profissional daquelas pessoas que nos procuram. Porque construir uma carreira leva-se bastante tempo. E às vezes, em questão de segundos, ou você destrói a sua carreira, ou outras pessoas fazendo esse tipo de brincadeira, ou de algo que não vai levar a nada, acaba dificultando, né, aquela escalada dos bons profissionais. Então, parabéns por essa vertente aí que você vem seguindo. E tem algum exemplo específico que você queira comentar de alguém que entrou no relaxamento mais profundo e relaxou bem, algo nesse sentido, queira comentar? Sim. Uma das pessoas que foram hipnotizadas, ela entrou
num sono tão relaxante, num momento tão particular dela mesma, ela se permitiu a isso, que... João, ok, João. Acho que tivemos algum pequeno problema de sinal com o João. Acredito que ele volte em instantes, mas enquanto isso a gente vai conversando aqui a respeito da hipnose. Talvez você que esteja assistindo o nosso programa não saiba direito o que é a hipnose. A hipnose é uma forma de comunicação através de uma suscetibilidade, né, numa sugestão onde o profissional, o hipnólogo, dá ali para a pessoa que aceitou entrar naquele loop que eu acabei de falar, né, e automaticamente ela acaba recebendo informações do inconsciente. E automaticamente, ela totalmente consciente, ela consegue ter resultados positivos, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. A hipnose não se sabe bem a origem, de onde que ela surgiu. O que se sabe é que James Braid criou esse nome através do hipnos, que é uma palavra de origem grega, que significa sono, e oásis, que quer dizer ação, que vem do latim. Então, naquele momento não existia tantos estudos, não existia tanto processo de facilidade para isso. Né? O que aconteceu? Ele criou esse nome. E através dos estudos foram percebendo que existem ondas cerebrais e que a hipnose não é sono. Mas na realidade, o que aconteceu? É muito difícil de retirar realmente essa informação. Virou basicamente um chiclete, né? Mas já em 2400 a.C., os yogas, os faquirs já usavam essa fantástica técnica. Mais recentemente, os maias, os astecas também, utilizando para ajudar o pessoal ali da sua tribo, o pessoal da sua região, para que eles tivessem resultados realmente excelentes. E com o passar do tempo, foi se percebendo que a hipnose era muito fácil para poder entrar num transe. E aí, quando você utiliza a palavra durma, algumas pessoas elas confundem um pouco a ideia, né, de que hipnose é sono. E a hipnose não tem absolutamente nada a ver com o sono. Até então, o João estava falando há pouco, né, que a pessoa achou que realmente ela dormiu. E não. Para você estar no estado de transe, né, no estado de hipnose, você tem que estar totalmente consciente daquilo que está acontecendo. Você pode estar com o corpo relaxado ou com o corpo rígido. Já no sono, você está com o corpo totalmente relaxado. Não tem nem como você escutar a voz ali do hipnólogo, do hipnotista, do hipnoterapeuta. Já na hipnose, não. A concentração ela é tão grande, que você realmente precisa estar totalmente consciente. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar o conceito de que hipnose é um estado dissociado de consciência. Eu, particularmente, talvez você encontre em algumas pesquisas, alguns e-books, alguns livros, até na internet, de que hipnose é um estado alterado de consciência. Eu, particularmente, eu não gosto dessa palavra alterado. Quando você altera alguma coisa, o teu inconsciente diz assim, opa, deixa eu tomar um pouco de cuidado com isso. Né? E com o passar do tempo, as pessoas foram aceitando um pouco mais, porque começaram a perceber que existia um resultado, um ganho, na verdade, de conhecimento, ampliando esse inconsciente que é infinitamente maior do que o consciente. Então, eu, particularmente hoje, eu trabalho ajudando pessoas a superarem, né, os seus medos, os seus traumas, as suas inseguranças, alguns vícios, como parar de fumar, situações no tipo de emagrecimento, a pessoa está um pouco acima do peso, digamos assim. Então, a gente trabalha com um balão gástrico mental, ou seja, os resultados são maravilhosos. A pessoa não precisa passar por nenhum tipo de cirurgia, ela não precisa ficar internada, ela não precisa ficar nada. Simplesmente, ela vai trabalhar o lado direito do cérebro, que é a parte da imaginação, é a parte da criatividade, e com certeza os resultados vão acontecendo através da sua própria força de vontade, através da sua dedicação,
através do seu empenho. O que a gente sempre fala é o seguinte: hipnose não é milagre. Como o João falou agora há pouco, hipnose não cura ninguém. E sim, nós, hipnólogos, nós, hipnotistas, somos um canal de comunicação que vai te ajudar a fazer os resultados, a ter os resultados com excelência. Porque a gente vê em muitos programas de TV, a gente vê em muitos vídeos na internet, simplesmente a pessoa fala assim, durma, e o participante ali fecha os olhos e parece que ele está totalmente entregue, parece que ele está totalmente, como é que eu vou dizer, à mercê, né, do hipnólogo, do profissional. Então, parece que o João voltou. João, tudo bem com você aí? Tranquilo? Oi? Tá me ouvindo, João? Estou ouvindo. Perfeito. Sua conexão caiu, mas eu continuei dando sequência aqui. E nós paramos no momento onde você estava comentando sobre uma experiência, né, que você fez com uma participante lá na Feira da Ciência, na Feira da Hipnose, que você fez lá no colégio. Ok. Continuando. Peço desculpas pela queda, a todos que estão assistindo aí, a você também. Acontece. Internet a gente sabe, ao vivo a gente sabe. O importante é que as informações estão sendo passadas. E vamos em frente, vamos dar sequência no nosso programa Bastidores da Hipnose. Vamos lá. Legal. Retomando, então. Essa moça que entrou na sala de hipnose, e o propósito dela era tão grande de conhecer a hipnose, a vontade dela era tão grande, que praticamente só com o som, a música relaxante que estava tocando no momento, já colocou ela num transe tranquilo. O que nós fizemos foi aumentar esse relaxamento, e a maravilha dessa experiência que eu estou te contando, ela é tia de uma aluna nossa, eu vim saber só depois, inclusive, é que ela saiu tão maravilhada pelo relaxamento que ela conseguiu naquele momento. Outra pessoa que entrou na sala de hipnose, simplesmente nós colocamos ela em relaxamento. Ela tinha vindo da sala de PNL e, segundo a mesma, a palavra que mais incomodou ela foi fraqueza. E quando ela sai da sala de hipnose, ela diz para mim que, ao abrir os olhos, a primeira palavra que veio à sua mente foi confiança. É exatamente o ponto que a gente deseja trabalhar com o Hipnos Educa. A confiança, a autoestima, essa possibilidade de você conseguir fazer com que o seu corpo relaxe a ponto de aumentar a sua capacidade de confiança. Fantástico, sensacional. E não tem preço você ver o resultado de uma pessoa quando ela abre os olhos, né, sai do transe e poder perceber que através dessa técnica fantástica ela teve uma evolução, seja na sua vida pessoal ou profissional. Eu acho isso maravilhoso. E a gente consegue, João, aplicar o projeto Hipnos Educa para os educadores. Como que eu acesso? Como que a gente pode chegar até você, de repente, para falar um pouco mais sobre isso? Ok. Olha só, é claro, é possível. A hipnose, ela é possível para todas as pessoas que se dispõem a praticá-la, que se predispõem. Então, no Hipnos Educa, um ponto muito importante que abriu portas para essa prática é a confiança que os alunos depositam no professor. O aluno se sugestiona a receber aquela melhoria. Dá para aplicar com os educadores? Sim, sem nenhuma pretensão de querer fazer uma possível melhoria no trabalho de cada um. Tá? A hipnose, é muito importante a gente lembrar que a hipnose é a ferramenta da própria pessoa. Né? A única coisa que a gente está fazendo é indicando o caminho, mas a própria pessoa se dispõe a melhorar. E para os educadores, talvez a gente trabalhe o relaxamento de forma mais
do lado profissional. Como que funciona isso? Você demonstrar para o professor que dentro da hipnose ele é capaz de fazer com que aquele aluno que ele acha que tem muita dificuldade, ele enxergar o aluno de outra forma. O próprio professor vai se sugestionar de que a aula dele vai ser muito melhor. Mais uma vez, sem nenhuma pretensão de querer fazer com que os professores aprendam o trabalho, principalmente porque dentro do colégio Casa Branca, a política já faz com que os professores que trabalham conosco lá sejam todos muito bem preparados, eles são muito bem selecionados. E é claro que a gente respeita a crença de cada um, né? Algumas pessoas não acreditam na hipnose, é normal. Vem sempre aquela pergunta, todas as pessoas podem ser hipnotizadas? Sim, todas as pessoas podem ser hipnotizadas. O que altera de uma pessoa para outra é o ambiente, a forma com que você vai fazer e o objetivo de cada um. Algumas pessoas não querem, não desejam, isso será respeitado e eu tenho certeza absoluta que não vai nem desmerecer e nem tirar a qualidade do trabalho do professor. Perfeito. E um tempo atrás, aí, uns minutos atrás, você comentou que dentro do colégio vocês ensinam física quântica, é isso? Sim. Fala um pouco mais sobre isso, que, a partir de que idade, como que funciona essa loucura toda, João? Eu vou ficar muito à vontade para falar, porque a professora de física quântica é a minha esposa. Como eu falei lá no início, o Colégio Central Casa Branca, aqui em Santo André, ele é pioneiro em investir em novas técnicas. Essa abertura é muito importante. A física quântica é aplicada desde o primeiro ano do ensino fundamental 1, a nossa primeira série lá atrás, o nosso pré, na verdade, até o terceiro ano do ensino médio. Você está de brincadeira, que as crianças aprendem desde o pré-física quântica. Você tá falando, é isso? Sim, exatamente. Fantástico. É a grande diferença que eu vejo dentro do nosso local de trabalho. Tá? A própria política da escola já é de que você, investindo em você mesmo, você consegue os melhores resultados. A professora trabalha com eles lá no primeiro ano, desde a parte da física em si, quanto a parte que leva para a autoconfiança, que vai falar sobre a capacidade de cada aluno de reconhecer as coisas que estão em volta de si. E isso a gente já está entrando na PNL. A física quântica, a minha esposa dá as aulas dela, e ela também formada em PNL, ela consegue administrar e juntar esses dois elos. A física quântica, PNL, e agora, eu preciso frisar isso, é muito importante frisar isso, que nós estamos sendo pioneiros, sim, e não é questão de vaidade. Eu falo isso com alegria, pela liberdade e a confiança no trabalho que nós nos dispomos a fazer. Tá? Eu sei que haverão obstáculos, rejeições, mas dentro do colégio que nós trabalhamos, essa liberdade foi total. A física quântica já é aplicada no Colégio Central Casa Branca há pelo menos 5 anos. 5 anos e meio. E agora a gente começa a familiarizar os alunos com essa programação, com a hipnose, e fazer com que haja um elo entre essas 3 matérias. Mais do que isso. Além da gente fazer esse elo entre as 3 disciplinas, esses pontos de vista diferente, a gente consegue levar isso para as outras disciplinas. É possível melhorar até em matemática, em física, mas sem dúvida, o aluno primeiro se melhora. Confiança, trabalhando sua autoestima. Depois, ele vai conseguir melhorar, sim,
as suas notas, as suas médias. Mas eu vou colocar um detalhe muito importante. Não vamos, em momento nenhum, partindo do IP nos Educa, ou da física quântica, ou da própria PNL, dizer para o aluno que ele vai melhorar a sua nota só porque ele vai conhecer cada uma dessas disciplinas. Não é isso. O esforço do aluno é muito importante, a capacidade dele de se dedicar aos estudos cada vez mais importante, mas para nós, a nota é importante, mas o bem-estar do aluno também é muito importante. Porque não é correto você falar que notas boas vão trazer bem-estar para os alunos. Ao contrário. Até porque, se o aluno for lá e tirar uma boa nota, não vai fazer sentido nenhum. O bem-estar não foi de uma conquista de um objetivo, e sim por causa de um subterfúgio aí que ele utilizou, né? Exato, exato. E assim, qual o principal objetivo do IP nos Educa? É fazer com que as notas sejam melhoradas? Sim, é um objetivo paralelo. Porém, o IP nos Educa se propõe a fazer com que esse aluno se sinta mais capaz de buscar os resultados. E não de simplesmente subir as suas médias, porque é tão importante quanto você fazer uma atividade, uma avaliação, uma prova que seja, é você fazer com confiança e se sentindo bem. É comprovado que quando as pessoas pegam algo que elas mesmas não acreditam, o desempenho cai. Então, a primeira receita que nós temos, fazer com que o aluno acredite que é capaz. Tanto dentro da física quântica, quanto da PNL, como da hipnose. Muito bom. E como é que é o nome da sua esposa? Minha esposa, Janaína Galvão, professora de língua portuguesa, língua estrangeira e física quântica, formada também em PNL e hipnose. Então, eu costumo de casa, nós fazemos um bate-papo entre hipnose, PNL e física quântica. Né? É bom a gente nem olhar muito nos olhos um do outro para não acabar sendo cada um coloca o outro para dormir, né? Exatamente. Mas é um trabalho muito bacana, porque, como eu falei para você, que é pioneiro, todo esse desenvolvimento, esse processo de desenvolvimento é feito pela professora Janaína Galvão. Ela estuda, vai atrás, se tornou uma ativista da física quântica e aplica isso para os alunos. Só um detalhe, Marcelo. Não existe nada se não houver uma boa participação dos alunos. Então, um detalhe que a gente trabalha muito é a disciplina, o respeito, a educação em si, né? A educação que você traz de casa. Muitas vezes a gente sabe que isso vem com algum tipo de falha, e também a gente não vai se propor a substituir os pais de forma nenhuma, mas você tem que ensinar para o aluno que a primeira pessoa que deve ser respeitada é ele mesmo. Depois ele vai conseguir melhorar o seu desempenho. Perfeito, você falou tudo. Inclusive, aproveitando esse gancho, eu tive uma turma agora nesse final de semana, aqui na Praia Grande. Eu moro na Praia Grande, litoral paulista, e essa turma ela foi fantástica, o aproveitamento foi incrível. Não que as outras turmas não tenham sido, mas para você ter uma noção, a gente realiza algumas atividades externas, e como choveu muito, a gente acabou reorganizando os horários, e um horário que é para terminar em torno de 6 horas da tarde, aproximadamente, nós terminamos 9h30 da noite de sábado, e no domingo, no horário que normalmente a gente termina meio-dia, foi acabar quase 2 horas da tarde. Então, isso que você falou é de extrema importância. A participação do aluno é fundamental para que o resultado aconteça. E a partir do momento que você está enganjado com a turma e o resultado começa a acontecer, é uma satisfação pessoal, os alunos aprendem mais, enfim, acho que todo mundo sai ganhando. Deve acontecer isso com você também. Sim, sim. Você acaba criando um elo entre esses alunos que estão tão ali integrados, no meu caso a hipnose, no caso da minha esposa a física quântica, PNL,
que foge, muitas vezes, do âmbito da escola, né? Nós criamos, de início, quando vai começar o IP nos Educa, um canal de comunicação, seja ele pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail, e isso vai fazendo com que você se aproxime cada vez mais dos alunos. O trabalho de hipnose feito na feira cultural, no sábado, fez com que os próprios alunos percebessem que aquilo é real. Porque não é um aluno que está ali dentro da sala de hipnose pronto para ser hipnotizado. É uma pessoa que está visitando a escola pela primeira vez, ou que provavelmente só vai no colégio quando tem algum evento, e os alunos olham aquela pessoa e veem como exemplo, assim como o próprio professor, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de eu encerrar, eu queria falar um pouquinho mais sobre a minha agenda. No próximo final de semana, dia 24 e 25 de outubro agora, eu estarei em Sorocaba, com o Instituto Gold, com a Inês Goldberg, com o Renato Goldberg. Nós iremos dar um curso de hipnose clínica. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre a hipnose, entender um pouquinho mais sobre o lado da psicologia, no atendimento dos seus pacientes, no atendimento dos seus clientes, entre em contato com a gente, entre em contato com o Instituto Gold, que ele é nosso patrocinador aqui no programa Os Bastidores da Hipnose. O contato é www.institutogold.com.br, ou qualquer dúvida que você queira tirar, anota o meu WhatsApp pessoal, é 13, DDD do litoral aqui, né? 13 98130 6393. Manda sua pergunta, tire suas dúvidas, a gente vai estar respondendo gradativamente para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre a hipnose. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o meu treinamento chamado RAI, Hipnose de Alto Impacto, vai acontecer na cidade de Santos, no dia 31 de outubro, 1º de novembro, lá na Conselheiro Nébias. Entre em contato comigo também, que a gente vai passar todas as informações. Vai ser um final de semana fantástico. E em breve a gente vai estar também na cidade de Rio Claro. Agora, de cabeça, deixa eu só ver aqui tem uma agenda ali no site, pode dar uma grande facilitada nesse processo, eu acho que não está constando aqui. Enfim, eu não lembro agora de cabeça a agenda de Rio Claro, mas a gente vai estar lá também. Entre em contato com a gente que a gente passa direitinho. Então, estamos chegando ao final do nosso programa Os Bastidores da Hipnose. Eu queria passar a palavra para o João, para poder dar suas considerações finais. Estou muito agradecido pela sua participação, pela explicação que você deu através desse projeto fantástico que você desenvolveu. Parabenizar você, a sua esposa, a Janaína, pelo feeling que vocês têm de ajudar essas crianças, esses adolescentes a aprenderem mais e mais, porque a gente sabe que a educação no país, no momento, não é uma das melhores, mas são pessoas como vocês que se dedicam, que colocam todo o empenho para ajudar os profissionais do futuro, realmente, a levarem uma vida melhor, a conquistarem os seus objetivos. Parabéns de verdade, João, a você e sua esposa, e toda a direção do Colégio Casa Branca, os professores que estão dedicados aí a fazer com que esses alunos cresçam e evoluam, tanto de uma vida pessoal quanto profissional. Bom, eu que agradeço. Foi muito importante esse bate-papo. Eu agradeço a oportunidade de falar não só sobre o projeto, sobre como a gente trabalha, sobre o próprio colégio. Eu só faço questão de frisar que o IP nos Educa é experimental, é um projeto novo, portanto, cada aluno que se inscreve, ele vai ser tratado de forma individual dentro do coletivo. A gente não vai fugir disso. Eu agradeço muito, Marcelo, parabenizo você pela iniciativa do programa, falar sobre alguns temas tão difíceis de serem abordados. Eu espero que as pessoas que estão nos vendo tenham tirado algumas dúvidas. Se quiserem
um contato mais próximo, o Hipnos Educa tem uma página no Facebook, é só colocar lá Hipnos Educa, ele já aparece. Como é que escreve o Hipnos para achar? Normal, HIPNOS, e o Educa separado. Clica no Facebook, a nossa página já está lá. Se quiser um contato mais próximo, o meu celular, o WhatsApp, é o 979905440, e a gente atende as consultas que possivelmente sejam feitas com todo carinho, com toda atenção, e dando essa liberdade para a pessoa buscar aquilo que ele tem dentro de si de melhor. Agradeço bastante, espero que eu tenha respondido as suas dúvidas, as dúvidas de todas as pessoas que estão nos assistindo. Vou só mandar um beijo, já que eu falei dela, já vou mandar um beijo para minha esposa, Janaína Galvão, grande professora, aliás, grande professora, e que sem ela, eu acho que o Hipnos Educa também não existiria. Ela é parte integrante muito importante. Vou mandar um abraço para todos os alunos que já estão fazendo parte do Hipnos Educa. Aqueles que quiserem, podem começar a me procurar a partir de amanhã. Provavelmente a gente vai levar o Hipnos Educa para outros colégios a partir do ano que vem. E um beijo especial para minha mãe, para minha esposa. E também uma aluna pediu que eu falasse no nome dela, é a Agnes. Então, eu estou assistindo aqui, estou falando com você e ela está assistindo lá. Um beijo, Agnes. E eu falei para ela que eu ia falar Agnes 1, 2, 3. Então, está cumprida a promessa. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe todo mundo que está assistindo, você e todos. Maravilha. É uma brincadeira interna entre você e a Agnes. Aqui assistindo a gente tem o Caio Riotto, tem a Tatiane, tem a Cleide, Silvia Silva, Maria Dalva, a Janaína Galvão aqui assistindo. Enfim, várias pessoas mandando um abraço para todo mundo. Marcelo Araújo. Enfim, quero agradecer a todos pela participação. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um tema sobre hipnose. Afinal, tudo é hipnose, nada é hipnose. Até o próximo programa, às 21 horas. Abraços!